Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós modificamos o nosso horário, de estudarmos junto a palavra do Senhor. Nós estamos reunindo aos sábados, compartilhando a palavra, e agora nós fizemos uma pequena modificação. Mas eu convido todos vocês a participar conosco e estudarmos juntos a palavra do Senhor. Como eu tenho vos falado, nós estamos estudando uma série de lições sobre santidade. Hoje à noite nós estaremos estudando a 15ª lição da Escola Bíblica Dominical com a classe Alfa e Ômega. Então eu te convido a fazer parte dessa aula nesta manhã. E eu te convido a baixar sua cabeça e vamos juntos orar ao Senhor, vamos pedir a graça do Senhor, vamos pedir a bênção do Senhor, vamos pedir que o Espírito Santo nesta manhã nos conduza, nos ensine, nos oriente e nos faça aprender e aprender também a caminhar na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Baixa a tua cabeça por um minuto e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te damos graças por esta manhã, por estarmos juntos estudando a palavra do Senhor. Pai, que seja de aprendizado, seja nesta manhã, ó Deus, algo especial para as nossas vidas. Abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã, abençoe esta pessoa que está conosco participando desta aula. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida nesta manhã, enquanto vamos estudar juntos a palavra do Senhor. Eu quero fazer uma breve recapitulação da aula passada. Na aula passada estudamos sobre como buscar e manter a bênção. Se os nossos queridos irmãos recordam, nós naquela oportunidade, estudamos olhando na palavra do Senhor, que é possível alcançar a bênção, mas também é possível perder esta bênção. Nós estudamos a este respeito, mas vimos também que Deus, ou seja, pela graça de Deus, é também gloriosamente possível de manter esta graça, de receber a graça e caminhar toda a vida cristã, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o Espírito Santo do Senhor nos consola, nos conforta, nos anima, vai conosco, nos ajuda a seguir em frente, nos ajuda a enfrentar dificuldade, a poder escapar das armadilhas de Satanás, de poder vencer uma tentação, de superar uma provação, de poder seguir em frente. É importante, meus queridos irmãos, saber, ter esta certeza, esta convicção de que o Senhor está conosco. Eu gosto muito de lembrar o Salmo 139, Davi diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Sabe quando nos assentamos e quando levantamos, penetra os nossos pensamentos, esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar. Antes que as palavras cheguem aos nossos lábios, o Senhor já as conhece todas. Ele nos cerca por detrás e diante de nós. Isso significa dizer que o Senhor está conosco. Não é que Deus está nos fiscalizando, está nos vigiando, está vendo alguma coisa errada que estamos fazendo. Não, queridos. É claro que pela onisciência do Senhor, pela onipresença do Senhor, Ele sabe quando você peca, quando você transgride, quando você faz algo de errado. Mas Ele está ali e Ele vem em teu socorro, Ele vem quando você pede ajuda, quando você suplica a ajuda do Senhor, Ele vem te socorrer. Mas nós estudamos também que nesse processo, de como buscar e manter a bênção, nós aprendemos que é importante mantermos o lugar de fé, termos fé no Senhor.
Também aprendemos que é importante manter o lugar da oração, acreditar no Senhor. E quando estamos orando, acreditando que as nossas orações vão chegar diante do Senhor e o Senhor vai respondê-las, o Senhor vai atender o nosso clamor, a nossa súplica. Mas ainda, meus irmãos, é importante manter o lugar da palavra, manter a fé, a oração e a palavra, aprendermos, estudarmos, buscarmos conhecer mais o Senhor através da sua palavra. E, por fim, estudamos sobre o aperfeiçoamento na santidade. A palavra nos diz que é importante que nós sejamos aperfeiçoados, né? E quando este aperfeiçoamento está se dando, significa dizer que eu e você vamos melhorando a cada dia, vamos sendo aperfeiçoados, vamos sendo lapidados, vamos sendo trabalhados pelo Senhor, e aquelas coisas que ainda praticamos ou realizamos, o Senhor vai estar tratando conosco e nós vamos estar melhorando cada dia na presença do Senhor. Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida, e que esta lição, e como a que nós vamos estudar hoje, possa ser de edificação e bênção na sua vida. É a minha oração, o meu desejo, a minha expectativa que você esteja sendo abençoado pelo Senhor. Deus te ajude, meu irmão, sempre. Nesta noite, nesta manhã, né, eu estou tentando fazer essa transição da noite para o dia, né? Então, nesta manhã, vamos estudar sobre o testemunho do Espírito. Testemunho do Espírito. A pessoa que escreveu esta lição, a 15ª, é a pastora Maiá Mitome, é uma das pastoras da igreja evangélica wesleyana. E nesta manhã nós queremos olhar o objetivo da lição. Qual o objetivo desta lição? Que vamos estar tratando sobre o testemunho do Espírito. O propósito, meus queridos, é de levar você a entender o que significa testemunho do Espírito e entender as implicações dessa verdade na vida prática. Não só compreender, não só entender o significado, mas também, né, entender as implicações na vida prática, no dia a dia, e ainda de desafiar os que têm convicção e de buscar esta bênção. Nesta manhã queremos, no estudo da palavra, naquilo que nós nos propomos quando estamos estudando esta lição, exatamente que você entenda, que você compreenda o testemunho do Espírito e a importância, né, desse crescimento, desse aperfeiçoamento diante do Senhor. Abra sua Bíblia, o nosso versículo-chave está em Romanos capítulo 8, versículo 16. Esse é um verso já conhecido da maioria dos senhores, das senhoras, dos irmãos, das irmãs. Quando nós começarmos, né, quando formos ler e memorizar, eu acredito que muitos de vocês já têm esse texto bíblico memorizado, né? Romanos capítulo 8, versículo 16. Vamos repetir o versículo? Repita comigo, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos fala nesta manhã, que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o Espírito que testifica com o nosso espírito é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, com o seu espírito, que somos filhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu não sou só criatura.
Eu sou filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Por que que eu sou filho? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, creram nele, Deus lhes fez, ou lhes tornou filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, diz a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Muito bem. Então, o que significa ser filho de Deus? O que significa? Como podemos refletir o caráter dele verdadeiramente? São perguntas importantes, né, para todos nós. O que significa ser filho de Deus e como podemos refletir o caráter dele verdadeiramente? Se negamos que podemos ser como ele, no fundo do nosso coração corremos o risco de ver nossa religião degenerar-se em mera formalidade, né? Nós somos cristãos evangélicos. A palavra diz que nós devemos defender a fé evangélica. Você, por acreditar em Jesus como Senhor e Salvador, você se tornou um cristão evangélico. Por que evangélico? Porque segue os ensinamentos do Evangelho, crê nos Evangelhos de Cristo Jesus. Então somos evangélicos. Então, se você não acreditar nisto, corremos o risco, né, de a nossa religião se tornar uma mera formalidade. Em outras palavras, temos a aparência da piedade. Temos a aparência da piedade, negligenciando, no entanto, senão mesmo negando o poder dela. Então, o que é piedade? Às vezes nós ouvimos sobre essa questão da piedade, né? O que é piedade? O que significa piedade? Piedade, a palavra, ela é um substantivo, né? É uma demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas. E ainda, né, significa uma devoção, uma compaixão pelo sofrimento das outras pessoas. Isto é piedade. Quando você sendo uma pessoa piedosa, você tem compaixão pelas outras pessoas que estão passando, estão sofrendo, tem uma condição que nos leva a sermos piedosos, a ajudarmos, a contribuirmos, a apoiarmos esta pessoa. Ou, como segundo o significado da palavra, né, é uma devoção ou um afeto pelas coisas religiosas. Isto é piedade. E aí significa dizer que temos aparência apenas de piedade, ou seja, uma aparência de sermos religiosos, mas não somos. Nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da salvação. É apenas uma aparência de que nós somos religiosos, que servimos a Cristo, que andamos, né, no caminho do Senhor e que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então nós somos pessoas que até essa demonstração de religiosidade, ela, se nos comportamos ou agimos desta maneira, é apenas aparência, mas não tem autenticidade naquela prática, na forma de viver. Se confessamos, né, ou se compreendemos bem o que confessamos, estaremos arriscados a descambar para o deserto do fanatismo. Algumas pessoas se tornam fanáticas porque elas vão a um outro extremo. Assim como tem no islamismo, existem os fanáticos islâmicos, no cristianismo também existem os fanáticos, os cristãos fanáticos,
que eles radicalizam em muitas situações, às vezes se tornam violentos, às vezes eles são pessoas que não têm nenhuma tolerância, se tornam muito radicais. Os irmãos terem uma ideia, não sei se tem um conhecimento, nas Irlandas, né, a Irlanda do Norte, a Irlanda, houve uma guerra nos anos 70, e esta guerra ela era entre cristãos e católicos, ou entre evangélicos e católicos, ou protestantes e católicos. Então, de um lado estavam católicos, apostólicos romanos, do outro lado estavam os protestantes, ou evangélicos, ou crentes. E travaram uma guerra de anos, sangrenta, radicalizaram, mataram muitas pessoas, causaram muito dano ao país. Então tem essas questões que são complicadas. Nós estamos falando de testemunho do Espírito. Essas pessoas que se envolvem nessas questões estão dando testemunho de uma vida transformada, de uma vida cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, uma vida que o resultado disso deve ser amor no seu coração e amor para com as outras pessoas. Então você vê que a coisa vai na contramão, não tem uma harmonia com isso. Mas indo um pouco mais, é pois de toda necessidade que os que temem a Deus se guardem destes perigos, mediante o conhecimento bíblico e racional, em concordância prática nessa importante verdade. Nós estamos falando de testemunho, e nesta caminhada existem alguns perigos, ou muitos perigos, onde você pode trilhar estes caminhos, e aí não é sinônimo de um cristianismo verdadeiro, autêntico, o cristão ou o cristianismo que Deus quer para nós. Falando de santidade, falando nessas semanas sobre santidade, imagina uma pessoa que de repente começa a trilhar o caminho do fanatismo, de uma aparência de religiosidade, uma aparência de piedade, e aí tentando atrair outras pessoas a Cristo, outras pessoas para servir a Deus, e essas pessoas que estão vendo, estão acompanhando o testemunho dessas pessoas, sentem que essas pessoas há engano, há mentira, não há verdade na sua vida, não há verdade no seu comportamento, na sua conduta. Como vamos alcançar a estatura de Cristo? Como vamos dar um testemunho de um verdadeiro cristão? Então tenhamos cuidado com estas questões. Então nós queremos estudar nesta manhã, vendo alguns pontos importantes disso que, como introdução, eu vos falo. Muito bem, quero compartilhar pelo menos 3 pontos nesta lição. O primeiro ponto é o que é testemunho do Espírito. O que é testemunho do Espírito? Agora nós vamos olhar um texto bíblico. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. E nós vamos iniciar, lendo a palavra do Senhor nesse texto de Romanos, a fim de que você possa ver o que o apóstolo Paulo, quando escreve a esta igreja, como ele trata essa questão. Qual é a questão? O que é testemunho do Espírito? Aí o versículo 16, o apóstolo Paulo diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A palavra original pode ser traduzida aqui como testemunho ou testifica. Nós estamos falando da palavra testemunho. O que é um testemunho? Eu estava examinando um pouco no dicionário da língua portuguesa para tentar formular ou ter uma definição desta palavra, de maneira que não haja dúvida, não paire nenhuma dúvida com relação ao significado.
Muito bem. Então, na língua portuguesa, a palavra testemunho diz que é uma declaração. Quando eu estou testemunhando, eu estou fazendo uma declaração. Tá? Declarando o quê? Testemunhando a respeito de quê? Essa declaração, ela é um testemunho pessoal, ou testemunho de outros, ou de terceiros, mas eu estou testemunhando. Ou também é o depoimento de uma ou mais testemunhas. Por isso nós temos na igreja, né, o costume de abrir espaço para que os irmãos que lá estão naquela noite, participando daquela atividade, daquele culto, possam dar um testemunho. Quando elas vêm à frente e que estando, né, no seu lugar, na sua cadeira, no seu banco, e que manifestam o desejo de testemunhar, elas estão fazendo uma declaração de uma experiência de algo que aconteceu com ela. Às vezes nós ouvimos um irmão ou a irmã dizer o seguinte: meus irmãos, eu quero testemunhar o livramento. Deus foi gracioso, misericordioso, bondoso e me concedeu esse livramento. Há poucos dias, ou umas 2 semanas atrás, nós ouvimos o testemunho de uma irmã da igreja de um acidente, de uma picape que veio, atravessou uma via e bateu um outro carro que estava na frente do seu carro, e esse carro virou e a pessoa que lá estava no carro ficou machucada. Então, se ela tivesse adiantado mais um pouquinho, ela poderia ter sido a vítima. Estava o esposo, ela e os filhos. Então, quando esta pessoa foi à frente e deu um testemunho, ela estava fazendo uma declaração. Então, quando ela ou outras pessoas lá estavam, significa dizer que é o depoimento de uma ou mais pessoas a respeito de um acontecimento que ela viveu, ela experimentou, ou talvez de alguém que ela participou e por isso ela está dando testemunho de algo, né, que foi abençoador, de algo que trouxe um grande benefício para a sua vida ou para a vida de algum familiar ou de algum conhecido. Esse é um testemunho. Ou também, irmãos, é uma afirmação fundamentada, é um depoimento. Então é importante esta definição da palavra, né? Ou quando nós falamos aqui esse ato de testificar, porque o que a palavra nos apresenta aqui é exatamente isso, é um testemunho, é um depoimento, é uma declaração. Aquele ou aquela está testificando de algo que aconteceu. E aqui, como nós somos homens e mulheres de fé que acreditamos no Senhor, no poder do Senhor, é a graça de Deus, é o poder de Deus agindo na nossa vida ou através das nossas vidas para abençoar a vida de outra pessoa, para realizar algo maravilhoso, extraordinário, algo que podemos declarar, é sobrenatural, porque é ação de Deus na vida do homem, não é algo dessa esfera, desse mundo, né? Algo conhecido, porque a Bíblia diz que a fé, né, ela se move e acontece de algo ou de forma extraordinária. E nisso, irmãos, eu e você temos certamente algum momento, alguma situação que podemos testificar ou dar testemunho a respeito disso que nós estamos tratando aqui nesse momento. Muito bem. O que é o testemunho do Espírito? Ok? O que ele nos testifica? Ele nos testifica que nós somos filhos de Deus. O Espírito dá testemunho que eu e você somos filhos de Deus. Você sabe o que isso significa? Você consegue dimensionar, imaginar, compreender o significado disso? Será que você consegue? Que você não é uma criatura tão somente, é criatura também porque Deus te fez, mas você, pela fé nele, por acreditar nele, você se tornou filho de Deus. Irmãos, significa dizer que você tem
parte na glória de Deus, que você é herdeiro com o Senhor, que você tem um lugar lá no céu garantido. A Bíblia diz que o seu nome está escrito no livro da vida. Celebre, glorifique o Senhor. Tenha essa esperança no seu coração. Tu és filho de Deus, filha de Deus. E é isso que a palavra aqui nos ensina. O resultado imediato desses testemunhos são os frutos do Espírito. E mais, isto é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Saiba você que sem esses frutos, o testemunho não pode permanecer, sendo inevitavelmente destruído. Porque você é filho, você é filha, e os frutos do Espírito faz parte da sua vida, tem que fazer parte. Nós já vimos em outro momento, falando sobre o texto lá de Gálatas, capítulo 5, sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Porque você serve o Senhor, caminha com o Senhor, entregou a sua vida ao Senhor, agora é filho do Senhor, faz parte da família de Deus, esses dons faz parte da sua vida. Pode ser que você não tenha todos, mas alguns você tem, o Espírito já te deu, e como eu já vos falei, tem que ser usado na obra do Senhor, colocado para edificação da igreja do Senhor, para o crescimento da obra do Senhor. Meus queridos irmãos, não só é pela prática de qualquer pecado exterior, ou pela omissão de qualquer dever conhecido, mas por dar lugar a algum pecado interior. Em uma frase, por qualquer ofensa feita ao Espírito de Deus. Essa questão do testemunho, se o Espírito não está trabalhando na sua vida e não está causando na sua vida a mudança, o aperfeiçoamento, a transformação, se você não está servindo o Senhor, não está andando na presença do Senhor como nova criatura, como um novo homem, uma nova mulher, transformado pelo Espírito do Senhor, e o pecado não deve mais fazer parte da sua vida, o pecado tem que ser excluído da sua vida. Então aqui o texto, fazendo essa conclusão, é que por qualquer ofensa feita ao Espírito de Deus, né, você pode ofender o Espírito Santo por causa do seu pecado. Aí John Wesley, para nos trazer mais luz a isso que nós estamos tratando aqui, ele diz o seguinte: é difícil encontrar palavras na linguagem dos homens que explicam, né, as coisas profundas de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz uma coisa muito interessante, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele diz: olha, vocês vão continuar tomando leite, não posso vos dar carne, porque, em outras palavras, Paulo está dizendo, é um alimento mais sólido, mais pesado, vocês ainda não podem receber, então vocês vão receber o leite. Quando uma criança nasce, não se dá alimento sólido para a criança, não se dá carne, não se dá legumes, não se dá feijão, não se dá arroz, se dá leite. Essa criança vai crescendo, vai desenvolvendo até o seu próprio organismo e tal. Chega um momento que ela começa no processo da sopa, no processo de tomar um caldinho, e assim ela vai se fortalecendo e depois ela vai comer alimento mais sólido. Então Wesley está dizendo aqui com estas palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, é difícil encontrar palavras na linguagem dos homens que expliquem as coisas mais profundas de Deus. Muito que temos lido na palavra tem uma profundidade, como há pouco eu vos disse, Davi no Salmo 139 disse: tu nos sondas e nos conheces. E de nós imaginarmos, né,
dentro da nossa limitação de pensamento, de raciocínio, nós vivemos num país com mais de 210 milhões de pessoas. Como é que Deus sabe os pensamentos de 210 milhões de pessoas? Como é que Deus sabe os pensamentos de 1 bilhão e 400 mil pessoas, como tem a China, ou 1 bilhão e 300 mil pessoas, como tem a Índia? Como Deus sabe e conhece a mente, né, de 7 caminhando para 8 bilhões de pessoas que tem o mundo? Como é que Deus sabe dessas coisas? Está muito além do meu pensamento. Quando Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, às vezes eu não compreendo o significado destas palavras, está além do meu entendimento. Por isso mesmo, Salmo 139, Davi diz: Senhor, tal conhecimento é demais para mim, sobremodo elevado, no qual não posso atingir. Como eu vou compreender? E Wesley fala sobre isso. E diz mais: na verdade, ninguém há que possa expressar adequadamente o que o Espírito de Deus opera em seus filhos. Wesley está dizendo: olha, deixa eu me dar um outro exemplo aqui, enquanto eu estou nesse processo aqui para tentar explicar para os irmãos aquilo que Wesley está dizendo, seguindo o texto lá de Romanos capítulo 8, versículo 16, nós estamos tentando nesse novelo aqui encontrar o fio para sair desse novelo. Então, nesse processo aqui de tentar ter esse entendimento, e Davi fala a respeito disso: Senhor, está fora do meu conhecimento, está fora da minha capacidade de compreender como é que estas coisas funcionam. Então João, no Apocalipse, ele diz o seguinte: olha, o Senhor me levou aos céus, eu tive uma visão da glória, eu tive uma visão dos novos céus e da nova terra. E aí João buscava palavras para tentar explicar para aqueles a quem ele estava escrevendo, e ele dizia, e ele não conseguia palavras, e quando o anjo mostrava as coisas para ele, ele dizia: bom, isto é semelhante a isto, é igual, é parecido a isto. E ele tentou trazer ao contexto dos seus dias, da sua vida, para que aquelas pessoas compreendessem aquilo que ele estava escrevendo. Então, meus irmãos, ninguém há que possa expressar adequadamente o que o Espírito de Deus opera em seus filhos. Aí João diz assim: quero dizer uma expressão interna, imediatamente e diretamente testifica a meu espírito que eu sou filho de Deus, que Jesus Cristo me amou e se deu a si mesmo por mim, e ainda que todos os meus pecados são apagados, e eu, sim, eu sou, eu fui, você foi reconciliada com Deus. João está dizendo: olha, talvez com essas palavras você possa compreender um pouco mais a respeito disso, que o Espírito do Senhor testifica com o meu espírito que eu sou filho e filha de Deus, né? E ele diz: por isso que pelo Espírito de Deus imediatamente e diretamente testifica com o meu espírito. Quer dizer, o Espírito de Deus dá testemunho, testifica comigo. Sabe o que isso quer dizer? Me dá convicção, certeza, como se diz, né, na matemática, que 2 e 2 é igual a 4, esta certeza de que eu sou filho de Deus, e que você deve ter esta certeza de que você é filha de Deus ou filho de Deus. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por mim e por você,
e os meus pecados todos foram apagados. A Bíblia diz que havia algo, ou melhor, estou tentando lembrar a palavra aqui, que uma cédula que tinha lá todos os meus pecados, registrado tudo aquilo que eu havia cometido. Mas pelo sangue de Jesus da cruz do Calvário, o Senhor riscou, apagou tudo. Por isso o diabo não tem mais motivo de ficar apontando o dedo, me acusando de algo que a mim e a você, de pecados já perdoados. Meus irmãos, isso tem uma profundidade que eu peço ajuda do Espírito do Senhor, que nos dê um entendimento, a capacidade de compreender estas coisas. Vamos para o segundo ponto aqui. Vamos para o segundo ponto. O que é testemunho do Espírito? No segundo ponto. E o nosso próprio Espírito? Vamos falar um pouco sobre isso. Antes disso, esse ponto 1, eu concluo dizendo o seguinte: é manifesto que aí se mencionam duas testemunhas que, juntas, testificam a mesma coisa: o Espírito de Deus e o nosso Espírito. Juntos dão esse testemunho de que nós somos filhos de Deus. Não é só eu que dou testemunho, nem só o Espírito. É o Espírito e eu, e o meu Espírito, que dá esse testemunho. Romanos capítulo 8, versículo 15. Olhe na sua Bíblia o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Não recebeste o espírito de escravidão, diz a palavra do Senhor. Não recebeste. E aqui, meus queridos irmãos, é importante entendermos estas coisas para que tenhamos a compreensão e vivamos nesta graça do Senhor. Conta-se que um certo pastor, ele expressou-se da seguinte maneira. Ele disse: ora, o testemunho do nosso próprio Espírito é que é a consciência de nossa própria sinceridade. Nós estamos falando aqui sobre o nosso próprio Espírito. Então ele estava dizendo que o testemunho do nosso próprio Espírito é que é a consciência de nossa própria sinceridade. Aí o Wesley vem e dá a seguinte explicação quanto a essa questão. Ele diz: ora, a consciência dos frutos do Espírito, quando o nosso Espírito é ciente de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade. Esta mesma consciência leva-nos a concluir que nós somos filhos de Deus. Lembra que nós falamos em outro momento sobre essa questão da consciência, da razão, que o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele fala sobre isso. Ele fala sobre culto racional, ele leva os cristãos ali de Roma a pensar e a refletirem sobre isto. E aqui, meus queridos irmãos, falando sobre o nosso próprio Espírito, né? Essa mesma consciência que tanto o pastor como o Wesley fala a respeito disso, porque o Wesley está dizendo: olha, o que é essa consciência? A consciência é fruto do Espírito. E essa consciência leva-nos a concluir que nós somos filhos de Deus. Eu tenho esse entendimento.
E mais ainda, se o próprio texto não fosse suficientemente claro, falando sobre a respeito disto, né? Porque o texto está dizendo, temos recebido não o espírito de escravidão. Versículo 15 que nós acabamos de ler. Nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai. Como nós nos tornamos filhos, nós nos fomos adotados. Antes nós só éramos criatura. Mas a fé proporcionou isso. Quando nós acreditamos em Jesus como Salvador, nós nos tornamos filhos. Consequentemente, nós fomos adotados, recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. E em seguida, o próprio Espírito testifica com o nosso próprio Espírito que nós somos filhos de Deus. Veja que isto é um processo. Fé, acreditar ou fé, tornar-se filho ou filha, ser adotado ou adotada, e o Espírito testificar com o meu, com o seu Espírito, que você e eu somos filhos de Deus. Você está captando a ideia, o processo? Mais adiante, esta verdade é explicada no outro texto, um texto paralelo, né, que está em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Porque somos filhos, Deus enviou o seu próprio, enviou o seu Espírito, ou seja, o Espírito do seu Filho, aos nossos corações e exclamando Abba Pai. Mostrando o texto que é o texto de Gálatas a respeito disto. Isto não só significa que algo imediato e direto, né, aconteceu em vez de ser resultado de uma reflexão ou argumentação. O Espírito não clama Abba Pai em nossos corações no momento em que nos é dado, antes de qualquer reflexão sobre a nossa sinceridade. E qualquer raciocínio, não importa sobre o que fato. Ou seja, me permita concluir. E não é este o claro, natural sentido das palavras, sentido que ocorre ao nosso espírito de qualquer pessoa. No momento em que as ouça, todos esses textos, em seu sentido mais evidente, descreve, pois, o testemunho direto do Espírito. Tanto o texto de Romanos, né, como o texto de Gálatas, falando a esse respeito, porque é importante, irmãos, como há pouco falamos sobre o primeiro ponto, né, que o Espírito testifica com o nosso Espírito, e no segundo ponto, tratando exatamente sobre essa questão do nosso próprio Espírito. E aí eu quero voltar ao texto para que vocês possam, juntamente comigo, observar o que diz a palavra. 4,6, abra sua Bíblia aí, Gálatas 4,6, que diz: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. É o texto paralelo do texto de Romanos. Então, o texto aqui está dizendo, olha, porque eu e você nos tornamos filhos, enviou Deus ao nosso coração seu Espírito. Então, há uma testificação. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, e o texto diz que ele enviou aos nossos corações, através de quê? Através do seu Filho, né? Através do Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai, diz a palavra do Senhor. Então, o Espírito de Deus dá testemunho com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E o terceiro ponto, meus irmãos, a ordem ela é importante, né? E agora nós vamos a um texto lá de 1 João,
A ordem ela é importante. 1 João capítulo 4 e o versículo 19. Abra a sua Bíblia, 1 João 4, 19, que diz a palavra do Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, desde que o testemunho de seu Espírito deve acontecer antes do amor de Deus, né? E a toda a santidade deve preceder, consequentemente, a nossa consciência deste fato. Então, o Espírito de Deus dá testemunho, e meu querido irmão e irmã, nós devemos ter esta consciência. Devemos ter essa consciência, devemos ter esta certeza. Por que vacilar? Por que duvidar? Por que achar que você não é filho, não é filha? A palavra nos diz, se nós, pais, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais, o Senhor nosso Deus que está nos céus nos dará o Espírito Santo. E aí é importante porque esse Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A preocupação do Pai, a preocupação de Deus para conosco, que nós tenhamos esta convicção. Significa que o testemunho do Espírito ocorre antes de o amarmos a Deus, e que tudo isso acontece antes de termos consciência destas coisas. Nós já estudamos sobre isso? Sim. Vocês lembram lá na lição de número 2? Graça preveniente. Estão lembrados disso? Estudamos sobre graça preveniente, graça convincente. Lembra disso? E graça salvadora. Então, na graça preveniente, antes de nós amarmos o Senhor, Ele nos amou primeiro. E o Espírito ocorre antes de nós amarmos a Deus, e já dava testemunho a respeito disso. Deus sempre esteve interessado em nos salvar, em te salvar e salvar a mim também. Sempre esteve interessado nisso. Então, a ordem é importante aqui. Extremamente importante. Porque o Senhor, por isso a Bíblia nos diz em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor nos amou primeiro, e a graça dele nos alcançou, a graça preveniente, para que nós pudéssemos hoje estarmos nesta condição, nesta qualidade de filhos de Deus. Mas devemos amar a Deus antes de sermos santos, visto ser esse o amor a raiz de toda a santidade. Nós estudamos nesse processo de santificação, inicial, santificação progressiva e inteira santificação. Você deve amar o Senhor porque é mandamento do Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Deve amar a Deus e crescer e deixar o Senhor ir aperfeiçoando e te moldando e te lapidando e trabalhando na tua vida para a santificação. O testemunho do Espírito, o Espírito dá testemunho. E meus queridos irmãos, não podemos amar a Deus até que conheçamos que Ele nos ama.
um homem natural, sem Deus, sem salvação, ele pode até repetir, porque ele ouviu de dizer que Deus é amor, mas ele ainda não compreende, não entende o significado de Deus ter dado o seu filho para resgatar esse homem e esta mulher. Talvez alguns até entendam, já compreendam, tenham esse entendimento, mas eles estão rejeitando o amor de Deus, a graça salvadora de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tudo isso eles estão desprezando. Mas o Espírito não dá testemunho com o Espírito dele que eles são filhos de Deus. Alguns dizem o seguinte: eu acredito que o Senhor vai ter misericórdia de mim naquele dia. Não podemos conhecer seu amor para conosco até que seu Espírito testifique ao nosso Espírito. E aí, quando isto acontece, como usando uma expressão antiga, podemos dizer eureka, na mosca, aconteceu. Então, meus amados irmãos, temos que entender que nós não podemos conhecer o seu amor para conosco até que seu Espírito o testifique com o nosso Espírito. Então, queridos, para concluir a nossa lição nesta manhã, o testemunho do Espírito é uma expressão interior feita sobre a nossa alma, a alma do cristão, a alma do crente, a alma daquele que acredita. Então, é o testemunho do Espírito, uma expressão no nosso interior, pela qual o Espírito de Deus diretamente testifica ao seu Espírito que eles são filhos e filhas de Deus. Nunca podemos nos conformar com o suposto testemunho do Espírito sem a manifestação dos frutos decorrentes dele. Se o Espírito de Deus realmente testifica que somos filhos de Deus, as consequências imediatas são os frutos do Espírito, ou seja, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contudo, não é aconselhável que se conforme com isso. Se nos conformarmos, nossa alma estará em perigo. Se formos sábios, declamaremos continuamente a Deus, até que o seu Espírito clame aos nossos corações. Meus irmãos, olha como isso tem profundidade, a palavra do Senhor, o ensino do Senhor para as nossas vidas. Porque a palavra diz, clamamos Abba Pai. Este é o privilégio de todos os filhos de Deus. E sem ele jamais poderemos alcançar uma vida estável, nem evitar a perplexidade de temores. Mas quando uma vez temos recebido o Espírito de adoção, essa paz que excede a toda compreensão, a todo entendimento, e que inclui toda a dúvida angustiosa e todo receio, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. E aí, quando isto acontece, nós temos esta compreensão, isso se processa, isso produz, gera uma paz, uma convicção, uma certeza. Isso gera, meus irmãos, uma expressão de gratidão ao Senhor. E essa expressão ela vai redundar-se em nós servir o Senhor de uma maneira onde vai expressar a nossa confiança, a nossa fé, o nosso caminhar com o Senhor. Quando nos depararmos diante de uma situação que temos que tomar uma decisão de escolha, a exemplo de José, quando estava ali naquela situação ali, quando a armadilha foi colocada e armada para que pudesse pegar José ali naquela situação,
com a mulher do Potifar, José teve a oportunidade ali de ou seguir aquele processo e destruir a sua vida, sua relação, sua comunhão com o Senhor, ou de fugir daquela situação. E aí a palavra diz que José foge, mesmo sofrendo as consequências. Esse entendimento, essa compreensão de que o Espírito edifica o nosso espírito, nós somos filhos de Deus, sabendo disso, vai nos fazer com que fujamos do pecado, fujamos das tentações e tenhamos a alegria de servir o Senhor, testemunhar para outras pessoas, chegar na casa do Senhor, nas atividades, nos cultos, para cultuar, para adorar, ir para as reuniões de oração, fazer jejum, ler a palavra do Senhor. Isso, irmãos, é os resultados, ou o resultado de uma vida que agrada, que está na presença do Senhor. De estarmos ali agradando o Senhor em todo o nosso caminhar, em toda a nossa maneira de ser. Porque você vai querer agradar o Pai, trazer prazer, alegria ao coração do Pai. Como filho, como filha de Deus. Meus queridos irmãos, pense a respeito desta lição, desse ensinamento, desta palavra. Reflita sobre isso. Que você possa andar na presença do Senhor como verdadeiro filho e filha de Deus. Baixe a sua cabeça, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor. E que o Espírito continue falando, testificando, dando testemunho a você e a mim. Pai, glorificamos o Teu nome, te damos louvor e adoração nesta manhã pela Tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa. Porque o Espírito dá testemunho com o nosso espírito, com o meu espírito, com o espírito do meu irmão, que eu sou filho de Deus, que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. E que você viva desta maneira. Você agora pertence aos céus, você é cidadão dos céus. No cantor cristão, o hino no número 207, diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei Salvador, vos manda em seu amor as boas novas de salvação. Senhor, graças te damos e te louvamos, porque hoje eu sou filho teu. Hoje nós somos filhos teus. Graças te damos por isso. Nos abençoe, em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido irmão e irmã, Deus te abençoe nesta noite. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a tua vida, seja com a vida da tua família, do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus netos. Seja com você que está em angústia, que está em aflição, que perdeu a esperança, que não tem certeza de salvação, que por conta do momento difícil que ainda estamos vivendo, você está sem direção. Deus te abençoe. Abençoe meus irmãos. Alguns irmãos têm assistido da igreja lá da Japilândia, da igreja do Coroado, alguns irmãos da igreja lá do Monte Pascoal têm participado conosco, e outros irmãos em Cristo Jesus, da igreja wesleyana, pastores e outros irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em o nome de Cristo Jesus. Amém.